E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é professor Lauriston Soares. Eu sou professor de Anatomia e Fisiologia Humana, onde eu trago no meu canal informações sobre o corpo humano, dentro dos aspectos gerais, e falo também sobre a odontologia. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal para que você receba todos os conteúdos que são atrelados à anatomia, fisiologia e odontologia. Ativa o sininho para receber as notificações, curte esse vídeo e já deixa nos comentários suas dúvidas sobre a aula que eu estou desenvolvendo aqui para vocês. É importante que você deixe aqui nos comentários a sua dúvida, porque é através da sua dúvida que eu vou gravar uma nova videoaula. Então, você traz a sua dúvida que eu vou fazer um vídeo para descrever a sua principal dúvida, certo? Então, no vídeo anterior, eu estava falando para vocês acerca dos acidentes anatômicos, né? Que é uma das principais dúvidas que vocês possuem. Os acidentes anatômicos, basicamente, são estruturas pelas quais os ossos eles vão possuir pequenas saliências, aberturas, né? Onde esses acidentes anatômicos vão permitir com que haja a penetração de algum vaso sanguíneo, a saída de um determinado nervo ou um espaço de aderência de algum determinado músculo. Então, os acidentes anatômicos eles são pequenas irregularidades propositais que os ossos eles vão possuir justamente para conseguir fazer com que haja passagem de um nervo, de um vaso ou aderência de um músculo, né? Por exemplo, aqui, ó, nessa região a gente vai ter dois forames, que são buraquinhos. É justamente nessa região da mandíbula, né? Que essa região aqui é a mandíbula, é justamente o espaço pelo qual vai ter a saída dos nervos e vasos mentuais. Né? Então, aqui a gente vai ter o forame mentual, tanto no lado direito como no lado esquerdo. Aqui a gente também vai ter. Aqui a gente vai ter o forame infraorbitário. Esse forame infraorbitário, ele fica justamente nessa região do osso zigomático, nessa regiãozinha aqui. Então, a gente pode observar que essas estruturas, né, desses acidentes anatômicos é justamente pequenas aberturas, irregularidades que o próprio osso ele vai ter, justamente para conseguir fazer com que haja a passagem de um nervo, de um vaso, ou aderência de um próprio músculo, né? Então, por exemplo, nessa região aqui, onde a gente vai ter o húmero, isso daqui a gente pode escrever como o húmero, certo? Esse húmero, ele vai ter aqui uma cabeça, a cabeça do húmero, onde ele se articula diretamente na escápula. E é justamente no acidente anatômico da própria escápula. Entre a escápula e a cabeça do húmero vai ter a articulação, para que haja mobilidade, haja movimento. Porque se não tiver articulação, consequentemente não vai ter movimento. Então, em todo o osso vai ter pequenas irregularidades. E é justamente essas pequenas irregularidades que vão permitir a fixação de um músculo, né? Aqui a gente vai ter vários músculos e é justamente esses músculos que vão se aderir ao húmero. Então, a gente vai ter vários tipos de acidentes anatômicos, como tuberosidades, cristas, né? Que vão ser pequenos acidentes anatômicos que vão estar no húmero justamente para permitir com que haja a saída de nervos e vasos e fixação dos músculos, né? Então, nesse quesito, a gente pode observar também algo que se retrata ao fêmur. O fêmur ele vai ter os seus trocânteres, tanto o trocânter maior, o trocânter menor, que são as estruturas correspondentes à região superior do fêmur, né? Eu estou falando de aspecto geral, porque eu acredito que vocês têm que ver o livro, né? O que a figura está trazendo de representação e, consequentemente, os acidentes anatômicos. Porque não adianta eu ficar descrevendo aqui para vocês, já que isso é basicamente uma decoreba, né? Então, o que eu estou falando aqui de aspecto geral é justamente para que vocês entendam qual é a função desses acidentes anatômicos, que cada estrutural você vai ter. Qual a finalidade de ter, naquele momento, esse acidente anatômico. Porque o detalhamento dos acidentes anatômicos, como por exemplo o trocânter maior e menor, vocês vão ter que ver no livro, né? Onde está situado, o que é, para que você entenda com exatidão onde é que está localizado esse acidente anatômico.
E não vai ter nenhuma videoaula no YouTube por inteiro que vai descrever de uma forma que você consiga memorizar, né? Porque é uma coisa que eu acredito que você tem que aprender usando as representações ilustradas no livro, de maneira com que você, sozinho com você mesmo, consiga entender, né? Não tem como eu ficar trazendo esse conteúdo para vocês sem vocês terem acesso, de fato, ao contato direto com as idealizações do que se retrata. Então, no fêmur, que é justamente o osso da coxa, ele vai ter ali na epífise proximal o trocânter maior, o trocânter menor, a própria cabeça do fêmur, que essa cabeça do fêmur, ela se articula justamente na região do acetábulo. E essa região do acetábulo é justamente a região pela qual é correspondente aos ossos do quadril, né? Porque o fêmur ele precisa se encaixar em algum canto. E o fêmur ele vai se encaixar justamente na região de acetábulo, que essa região de acetábulo é justamente correspondente aos ossos do quadril, né? E aí eu trago uma particularidade para vocês, uma grande curiosidade, na verdade. Vocês sabiam que os ossos do quadril correspondentes ao gênero masculino e feminino é diferente? E tem uma justificativa lógica para isso. Porque esses ossos do quadril que são correspondentes ao gênero feminino precisam ser mais abertos, né? No que se retrata ao seu aspecto ser mais robusto, justamente porque as mulheres, pela própria natureza, né, elas são tendenciosas a passarem por um processo gestacional. Então, a própria natureza ela já garante esse aspecto, porque se caso essa pessoa desse gênero feminino ele vá passar por um processo gestacional, consequentemente já tem todo um aparato que o corpo já desenvolveu para garantir um desenvolvimento embriológico, né? Um desenvolvimento daquele indivíduo, do próximo indivíduo que vai vir ao mundo, né? Então, nesse quesito, os ossos do quadril das mulheres, né, elas são mais robustos, são maiores, né, são mais largos, justamente para conseguir desempenhar ali toda a desenvoltura do que se retrata sobre o processo gestacional. E o gênero masculino, como não vai ter nenhum processo gestacional sendo desenvolvido, não tem uma justificativa plausível para o corpo gastar energia para que haja o desenvolvimento de um quadril muito mais robusto. Então, é justamente nesse quesito que acaba que esses ossos eles não vão ser bem desenvolvidos em comparação ao gênero feminino, né? Eu estou falando dos ossos do quadril. Então, o gênero masculino acaba que tem esses ossos do quadril bem mais achatados, bem mais é, pequenininhos em comparação com os ossos do quadril. O que eu estou querendo dizer é isso. Então, a gente pode observar, por exemplo, que as vértebras elas vão ter as suas particularidades, né? Porque a gente vai ter vértebras cervicais, e essas vértebras cervicais, elas são vértebras que são correspondentes ao próprio pescoço. A gente também vai ter as vértebras torácicas, que elas vão ser correspondentes à região do tórax, onde ela vai ter um contato muito íntimo com as costelas. As lombares, que elas são vértebras bem grandonas, justamente porque as vértebras lombares, elas sustentam o corpo. Então, elas precisam ser maiores para conseguir fazer a sustentação do corpo. Então, essas vértebras lombares, muitas pessoas elas sentem dor na coluna. E quando a pessoa fala, tô com dor na coluna, geralmente é na região lombar. É justamente nessa regiãozinha, né, onde as pessoas sentem muita dor. Mas por que elas sentem muito dor na região lombar? Vamos imaginar a seguinte situação. As pessoas ficam no celular o tempo todo assim, né? Então, todo o peso do corpo, desde a cabeça até o próprio corpo, vai ficar meio que jogado para frente. Mas quem é que vai ficar garantindo a sustentação disso daqui? É justamente a vértebra lombar, as vértebras. E chega um determinado momento que elas vão ficar sobrecarregadas de tanto peso que ela vai garantir. Ah, mas isso quer dizer que quanto mais eu peso no quesito de gordura, isso vai influenciar diretamente na dor que eu vou sentir? Também, né? Também. Porque isso vai ser mais uma sobrecarga para as vértebras. Ah, eu preciso emagrecer? Você tem que procurar
avaliar o seu caso. Porque muitas pessoas acreditam, né, principalmente pelo aquilo que eu estou falando, que tudo que eu estou falando é que pode ser aplicado em sua vida. Mas cada caso é um caso e você tem que entender as particularidades do seu caso. Não é porque, de repente, uma pessoa está sentindo dor nas costas que necessariamente vai ser um meio de tratamento através dos músculos. Não. Pode ser uma hérnia de disco, pode ser uma protusão do disco, né, do disco da vértebra. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, não é porque eu estou falando aqui que é uma coisa tratada de tal forma que você, por si só, não vai precisar ver um fisioterapeuta ou um médico para avaliar o seu caso, não. Muitas das vezes acontece, de forma generalista, das pessoas ficarem mais encurvadas e, consequentemente, gerar uma sobrecarga nas vértebras lombares e essa sobrecarga favorecer dor. Essas dores elas podem vir de região muscular, também da região lombar, mas essa dor está vindo dos músculos, né? Ou do osso propriamente dito, né? Das vértebras propriamente ditas, ou por uma protusão, uma rotação, alguma coisa aconteceu e somente um fisioterapeuta ou um médico vai poder avaliar o seu caso para diagnosticar e tentar desenvolver um meio de tratamento especializado para você. Porque não adianta trazer algum tipo de tratamento se a origem da sua dor não é aquela, né? Muitas das vezes pode ser que essa dor ela venha de origem muscular, né? Então, o fisioterapeuta ele vai descrever exercícios para você, que você consegue fazer, porque também um fator determinante do meio do tratamento vai ser justamente o nível da sua dor. Não adianta, por exemplo, você estar fazendo um determinado exercício se você não aguenta fazer aquele exercício, porque vai chegar um determinado momento que você, por não aguentar fazer aquele exercício, não vai querer mais fazer aquele exercício. Então, para isso, se faz necessário você ir para um fisioterapeuta para avaliar o seu caso. Então, quando a gente está retratando sobre as vértebras, a gente consegue observar que as vértebras elas são estruturas que vão ter ali as suas articulações e vão ter o corpo. O corpo é justamente a estrutura pela qual onde vai encaixar com os discos articulares, né, com a própria articulação cartilaginosa. Então, é justamente o corpo da vértebra que se encaixa ali nas articulações. E numa vértebra, vocês vão observar que tem um buraquinho, que a gente chama de forame vertebral. E é justamente nesse forame vertebral onde vai ter a passagem da medula espinal, que é justamente ali as estruturas correspondentes a uma conexão direta com o sistema nervoso central, né? O cérebro propriamente dito. Então, é uma forma pela qual está passando a medula espinal para que haja a formação dos nervos periféricos e esses nervos periféricos eles acabam que se encaixando ali nas periferias do corpo, né? Como a mão, os pés, por aí vai. Então, as vértebras elas também desempenham essa função de garantir com que haja até mesmo a proteção dessa medula que está passando por dentro, né, desse forame vertebral. Então, as vértebras elas são classificadas categoricamente como ossos irregulares. Aqui a gente pode ver que aqui a gente vai ter a clavícula, tanto vai ter no lado direito como no lado esquerdo. A clavícula é justamente um osso que vai garantir algumas funções, como aderência dos músculos e também acaba que auxiliando no processo de distribuição da carga do peso que você está carregando nas mãos, né? Então não fica somente o peso sendo distribuído ali no seu membro superior. A clavícula ela garante com que esse peso ele também seja distribuído para outras regiões, como na região torácica, né? A sobrecarga do peso não fique somente nos membros superiores, também seja redistribuída em outras regiões do corpo para que não haja uma sobrecarga, né? Então, para isso, a gente vai ter na clavícula algumas extremidades, que é a extremidade acromial e a extremidade external. A extremidade external é justamente a estrutura que vai ter uma conexão direta com o osso externo. Ah, mas o que é o osso externo?
esse osso aqui, ó. O osso externo é justamente esse osso, dessa região torácica, e é justamente esse osso que garante com que haja a formação da caixa torácica, onde as costelas verdadeiras e falsas conectam. Para quem não sabe, a caixa torácica ela é constituída por pelo menos categoricamente três tipos de costelas, que são as verdadeiras, as falsas e as flutuantes. Então, as verdadeiras elas se conectam diretamente ao osso externo. As falsas elas se conectam indiretamente. E as flutuantes são dois pares, ou seja, vai ter no lado direito e no lado esquerdo, e são dois pares que vão literalmente estar flutuando, ou seja, não se conectam a nada. Ah, mas para que servem essas costelas no fim das contas? Essas costelas flutuantes, elas acabam que garantindo os aspectos protetivos para os rins, né, na região mais posterior, e ela traz também a conformação, né, da infraestrutura do corpo. Tanto é que muitas pessoas que querem ter uma silhueta mais desenvolvida, acabam aqui quebrando esses ossos da costela, né, no hospital, e para fins estéticos. Então, a gente pode observar que nos ossos do quadril, por exemplo, vai ter aquele acetábulo, que é justamente aquela região que eu estava falando para vocês, que acaba aqui garantindo a conexão com o osso do fêmur, e o osso do quadril também vai ter um espaço bem grandão, né? Que é chamado de forame obturador. E é justamente esse forame obturador que permite com que haja a saída de nervos, vasos e até mesmo aderência de músculos, porque ele é um espaço bem robusto, né? Que muitos descrevem como se fosse um buracão mesmo, né? A gente também vai ter lâminas, né, como acidentes anatômicos, né? O que são lâminas? São pequenas estruturazinhas que a gente pode encontrar, por exemplo, no osso etmoide. É um osso que vai estar aqui em conexão direta com o osso frontal, né? Então, esse osso etmoide, ele vai ter vários tipos de lâminas e criptas, né? Que vai estar em conexão direta com o osso frontal. Então, o crânio, ele é uma estrutura óssea que a gente vai começar a desvendar na próxima aula. Eu espero que você esteja gostando da desenvoltura que está tendo aqui do nosso conteúdo. Já deixa aqui nos comentários a sua dúvida que você ficou sobre o conteúdo da nossa aula de hoje. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal para você continuar recebendo os conteúdos e ativa o sininho. Se você está gostando, obviamente você compartilhe com o seu amigo que está precisando de uma aula de anatomia humana. E já salva esse vídeo para você nunca mais esquecer sobre o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, um beijão e até a próxima aula.